Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao nosso ABcast, o podcast que vai ajudar você, farmacêutico, dono de farmácia, a se tornar mais seguro, mais valorizado no mercado de cosméticos, medicamentos e suplementos. Que é a Alana Bezerra. Sou Mayra Té. E esse podcast, gente, tá incrível, sabe por quê? Porque nós vamos falar sobre empreendedorismo com essa gigantesca empreendedora. Vocês não têm noção da importância que Mayra foi na minha vida. E Mayra é diretora, sócio fundadora da Solutec, tá? Ela vai falar um pouco sobre a empresa para vocês. E se você não está inscrito no canal, se inscreve agora, deixa aqui teu like, teu comentário, comenta aqui. Por quê? Porque teu engajamento vai ser muito importante para eu trazer cada vez mais conteúdos e convidados incríveis como a Mayra para a gente ter vários insights aqui no nosso canal. Mayra, que felicidade ter você aqui com a gente. Você é sempre uma inspiração para mim, né? Muito grata, né, por seu tempo, porque eu sei que a agenda é mega lotada. É um pouquinho. Mas, Alana, eu quero te agradecer, né? Agradecer ao seu time aqui pela recepção. É um prazer enorme. A gente já construiu uma carreira juntas aí. Cada uma na sua área, mas um prazer porque a gente já carrega uma história ali desde a faculdade e tudo. Então, para mim é uma satisfação, né, estar aqui contigo, batendo esse papo com a AB, acompanhar o crescimento da AB, né, é uma grande alegria. Só tenho a agradecer a audiência aqui do seu canal, tá, que já vem construindo aí, que coisa maravilhosa. Feliz também ter você aqui com a gente, né, Alana? Total, Mayra. Gente, ó, vocês vão ver o quanto vai ser incrível esse podcast, porque se a Mayra me inspira me inspirou e me inspira até hoje, com certeza você vai ter grandes inspirações aqui. Mayra, fala um pouquinho sobre você, quem é a Mayra, né? Eu não sigo aquele método tradicional de apresentar, eu gosto que a pessoa se apresente com autenticidade, né? Ninguém melhor do que você para falar sobre você, né? Tá ótimo. Então, eu sou Mayra, sou farmacêutica, né? Sou gestora ambiental e hoje eu atuo na área da Solutec, como diretora da qualidade, marketing e estratégia. Então, já estou aí no ramo de empreendedorismo. A Solutec é uma empresa especializada em assuntos regulatórios e há mais de 12 anos a gente já vem construindo essa história, né? Então, saindo da faculdade ali, a minha próxima escola praticamente foi já a minha carreira, né? Não iniciou como Solutec, mas há 7 anos como Solutec. Mas eu também, para além disso, de uma profissional farmacêutica, gestora ambiental, líder, né? Eu sou a mãe da Mariana, do Levi, né? Que são os meus tesouros, que assim, é o meu combustível diário, né? Sou esposa do Franklin Té, que também é o cara que eu mais admiro. Então eu diria que a Mayra até é uma profissional feliz, é uma pessoa feliz, que é o que eu acredito, nessa sinergia. Eu acho que eu sou um conjunto disso tudo, né? E agora, recentemente, há 1 ano e pouco, venho atuando também na parte de gestão de líderes, né, como vice-presidente da CDL Jovem. E às vezes as pessoas até me perguntam como é que tu ainda arruma tempo. Eu acho que tempo é um negócio que é gostoso da gente administrar, eu gosto de desafio. E a Mayra é essa, uma pessoa que gosta de viver, eu sou apaixonada pela vida, sou apaixonada pelo que eu faço, sou apaixonada pelo que eu construí, né? E eu acredito que a gente sempre tá construindo e essa é um pouquinho de mim. E a atleta também, né? Que eu tô sabendo. É verdade, ainda tem? Tô acompanhando. E ainda nos horários vagos, né? A gente ainda investe um pouquinho aí na canoagem, que é um esporte que eu super curto. E a gente conseguiu aí um êxito de sermos campeãs cearenses no ano passado. Uau! Então é algo que é um desafio constante, né? É a vida de uma forma sistêmica, fluindo, é isso que eu acredito. Top. E assim... E é a vida do empreendedor, né? Eu considero o empreendedor aquele vídeo do jogo dos pratos, isso, né? E ali vai no esporte, vai no novo projeto, e segurando a empresa, desenvolvendo pessoas. Exatamente isso. Falando em empreendedor, em gestor, me fala as três principais características da Mayra como gestora. Pronto, assim, eu carrego muito firme, eu acredito sempre que pessoas melhores podem ser formadas, né? Então, uma característica minha é a gestão de liderança, gestão de pessoas.
Eu carrego isso muito forte, eu acredito em pessoas, então acredito que uma fortaleza minha seja a questão de formar pessoas melhores que eu, né? Então, isso eu carrego, assim, grandes pontos que me marcam nessa questão de formar pessoas, né? Então, me lembro demais. Eu vou citar aqui um caso recente da Leíse, né? Nossa engenheira, inclusive, está aqui desenvolvendo alguns trabalhos. A Leíse, ela estava lá no início de carreira e ela é uma engenheira de alimentos e começou a carreira ali com a gente e tudo. Eu digo, Leíse, vamos ampliar um pouquinho mais, vamos investir. E hoje ela já se especializou em assuntos regulatórios, já é uma parceira, já caminha comigo, né? Tem lá a Micaela, era uma outra engenheira que veio também, foi formada na Solutec, hoje é liderança de um grande grupo na parte de alimentos também, né? Tem o meu atual sócio, que é o Kelvin, ele no passado chegou a ser o meu estagiário, entende? Então, quando a empresa cresceu um pouquinho, foi ampliando braços, o meu sócio hoje era um estagiário meu, né? Tem lá a Larice, que hoje é uma empreendedora também, começou com a gente e tudo, tinha alguns bloqueios em relação ao empreendedorismo, hoje ela também já atua na área de suplementação. Então, acredito que o desenvolvimento de pessoas é algo que eu tenho como um padrão, né? E eu acredito que a clareza, né? Minha postura sempre enquanto gestora é estar acompanhando, é dando feedback, é dizendo, é transparência, pronto, você falou, transparência, olha, você está acertando nisso aqui não, time, o que eu estou esperando é isso. O novo, eu sempre vou apontando a visão da empresa com o que nós construímos aqui. Então, recentemente a gente mudou, tivemos aí a felicidade de mudarmos de sede, né? Parabéns! A gente foi para uma casa grande pra caramba, a gente estava super apertado. E aí, para a gente fazer o Marco Zero, a gente reuniu ali todo mundo. Eu digo, time, assim, a partir de agora nós vamos alcançar esse objetivo aqui, a meta é essa daqui. E a gente precisa ser muito transparente, né? Então, se você está afim, vamos junto, mas se não, aqui a gente para por aqui. Então, todo mundo, não, estamos juntos, vamos nessa e tal, todo mundo. Então, ontem eu já passei o dia fora em um evento, e lá o time já colocando, a gente fez essa mudança, isso aqui, trouxe isso aqui para cá, a gente está pensando assim. Então, eu gosto disso, né? Pertencimento, né? Isso gera pertencimento do time. Exatamente. Inclusive, falando assim, pertencimento, acho que algumas coisas funcionam muito bem na hora de você gerenciar. Eu acredito que o empresário, ele não pode se regozijar em ser um tarefeiro, né? Em estar lá 100% na operação. Isso é um grande desafio. Por quê? A partir do momento que é outra visão que eu tenho enquanto liderança, eu entendo que eu preciso multiplicar, certo? Então, eu sempre vou me enxergar como uma multiplicadora. Então, o meu braço só vai até aqui, né? Se eu quero ir mais longe, eu preciso apostar em time. Eu preciso apostar em time e não de qualquer jeito. Por quê? Porque existe uma veia da qualidade muito firme. Você sabe, nós somos farmacêuticas, né? Então, a qualidade é algo que não existe acordo para um farmacêutico que realmente tem o sangue correndo, não é verdade? Total. Então, eu gosto de formar pessoas melhores. Então, se eu preciso ir além, eu não posso formar qualquer pessoa. Esse cara tem que ser muito bom, a ponto dele me representar. A ponto de chegar num cliente meu e dizer assim, não é a Mayra, mas tá aqui, tem o Paulo, tem o Johnson, tem... né? Exatamente. Acima do combinado. Exatamente. E a questão do pertencimento que você colocou, Alana, por exemplo, me chamou muita atenção. Eu tive recentemente com o João Adib, né, lá em São Paulo. Nós visitamos a CIMED, um cara incrível, né? A gente teve a oportunidade de ficarmos lá umas 3 horas com ele, né? E aí lá nós conhecemos filho, conhecemos sobrinho, conhecemos time, né? E chamava a atenção a forma como aquelas pessoas se colocavam. Com segurança, com firmeza, com objetividade. E aí a pergunta que eu falei para ele, né? Adib, como é que tu consegue? Achei show, tu é incrível. Mas o que é mais incrível é o resultado que tu tá gerando. Então, como é que tu consegue, as pessoas, como é que tu consegue isso? Um filho, um sucessor forte desse. E ele falou sobre isso, sobre o pertencimento. Aqui a gente trabalha pertencimento. Aqui a gente tem que dar autonomia. As pessoas se sentem donos, né? E responsabilidade. Porque hoje, Alana, assim, se a gente não tomar cuidado, uma geração mais nova, ela teme uma liderança, entende? E se a gente realmente não construir, isso vai ficar cada vez mais difícil. Então, o pertencimento, a responsabilidade, a autonomia é algo que pode garantir o sucesso no time. Pertencimento, autonomia e responsabilidade. Você precisa dar responsabilidade para o time. E aí até uma profissional aqui da minha equipe, ela colocando nesse Marco Zero, né, dessa nova sede,
E aí, uma das colocações, a gente abriu espaço para que pudesse se expressar, e ela colocou o seguinte ponto: olha, aqui a gente se sente dono, aqui a gente não tem medo de errar. Né? A gente sabe que se algo fugir do controle, a gente naturalmente vai ser organizado, vai receber feedback e vamos entrar na linha novamente. Que é outro ponto que o empresário precisa entender. Que não existe ninguém na vida que vai fazer 100% como você faria. Mas é melhor que você esteja minimamente ocupado, né, com a operação, e que você corrija 20% de erro do profissional, do que você fazer 100%. Então eu carrego muito isso comigo. Ninguém vai fazer como eu, ok. Vão fazer melhor até, mas não vai ser exatamente como eu, né? Cada um tem a sua sistemática. E aí eu acho que a riqueza da gente conhecer as fortalezas de cada um e ajustar aquilo que não está ainda alinhado. Todo mundo precisa melhorar, inclusive eu. Né? Então a gente tem essa relação de transparência. Mayra, outro dia postei alguma coisa aqui no Instagram e uma profissional disse: Mayra, deu a entender isso aqui. Eu disse: cara, será que deu a entender? Aí perguntei a outras pessoas e uma pessoa disse: não entendi assim. E a outra: não, eu entendi realmente, Mayra, acho que ela tem razão. Então, quer dizer, essa abertura do seu time falar com você, entende? Então, não sempre, nem sempre posso acertar. Mas o meu papel enquanto líder é conduzir. E se eu estiver na operação direto, quem vai se responsabilizar pela carreira deles? Né? Então, quando eu tô menos na operação, eu estou mais no estratégico, eu estou mais no relacionamento, né? Naturalmente, eu tenho tempo de ir ajustando os pontos. Fulano, aqui, vamos dar uma coxadinha nesse parafuso. Isso aqui, vamos fazer dessa forma. E se eu estiver na operação, eles vão passar 5, 10 anos comigo, vão talvez se tornar um sócio, e a gente simplesmente ele não evolui, né? Então, eu acredito que esse tempo, não é que o empresário ele não tenha que trabalhar. O trabalho estratégico, o trabalho de relacionamento, ele é trabalho. Então, ontem eu estava em evento até 9 horas da noite. Mas tá passeando e tal, tá dando entrevista, tá não sei o quê, tá, fala com um, fala com o outro. Cara, isso é uma construção. Eu tenho que ter um tempo para fazer exatamente isso, que é aí onde eu vou aprender, aí onde eu vou coletar boas práticas, é assim. Totalmente, e nessa, assim, eu não sei se a gente se formou no mesmo lugar, no começo a gente estava muito juntas, trocando ideias, a gente veio de um meio parecido, inclusive, né, no início da nossa carreira como empresárias, e eu compartilho muito de tudo que você falou. Né? Hoje o meu desafio é o comercial, né? Eu estou desenvolvendo um time comercial, tentando formar esse time. E vou conseguir até o final do ano, estaremos com um time comercial redondinho, mas hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz no setor de marketing na área técnica, no sentido de que hoje eu posso dizer que em alguns pontos, sim, minha equipe faz algumas atividades muito melhor do que eu faria. Então, quando você olha para trás, o empresário, muitas vezes, ele está sempre olhando para frente, buscando novos projetos, né? Isso é muito característico do empreendedor. Mas você olhar para trás e olhar, poxa, uau, né? Como essa pessoa se desenvolveu, né? Como ele está autônomo, né? Como ele já executa algo até melhor do que eu, né? Isso é uma vitória para o empreendedor, né? Isso é uma grande conquista, sem sombra de dúvidas. Você falou sobre liderança de forma muito forte, né? Falando das suas principais características: liderança, transparência. Tem uma terceira para a gente fechar esse tópico? Deixa eu ver. Acho que eu sou um líder mais inspiracional. Eu percebo isso. Eu vejo inspiração, que... né? Inspiração, acredito que assuma forte isso, né? E a formação de performance. Eu acredito que feedback é uma coisa que a gente trabalha muito bem. Perfeito. Mas vamos fazer aqui vamos entrar aqui na linha do tempo para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa história, né? A sua história. Perfeito. A gente começou na faculdade e eu lembro muito bem, Mayra, como se fosse hoje. A gente começou a se relacionar na faculdade, né? Sim. E aí eu lembro muito bem de você. Normalmente você chegava atrasado. Não faça isso não, acabou comigo até hoje. É uma característica em comum, né? Inclusive. Então você chegava atrasada. Quando eu chegava antes de você, eu via você chegando, né? Porque às vezes eu chegava depois.
Mas vamos lá, tinha um motivo específico. Eu lembro que você dava aula, Sim, né? sim. Então, um ponto que você já me inspirava na faculdade era a apresentação, né? Isso. Então, você não se colocava como estudante, você já se colocava como profissional ali, né? Então, assim, você já se vestia como profissional. E como eu também tinha sempre esse olhar, eu tinha muita sede de ir para campo, né? Ali Sim, aquele ambiente sempre da foi, faculdade sim, era me pequena, apertado. incomodava, me incomodava. Eu sempre queria ir para fora, buscar experiências fora. Então, eu acho que a gente se conectou daí. Sim, Nem sei exatamente qual foi o foi. ponto. Não lembro exatamente qual foi o ponto, mas eu acho que a mentalidade, né, o Sim. semelhante atrai muito. A Érica, eu lembro que a gente se conectou muito em uma viagem que fizemos, Certo. e aí essa questão, esse amor pela farmácia magistral e tal, nos conectou. Eu não lembro exatamente qual foi o ponto, não lembro, mas eu lembro de você como, né, muito batalhadora, que já dava aula, e eu dava aula também, né, particular, mas você dava aula em colégio. Olimpíada. E aí, na faculdade ainda, né, você já entrou na área. Me fala um pouquinho. Pronto, perfeito. Então, Alana, eu acho que algumas características são muito nossas, né? Onde quer que a gente vá, acho que os anos passam, a gente não consegue largar, né? E que bom, porque algumas são bem positivas e vale a gente levar para o resto da vida. Sim. Mas eu acredito que a perseverança, a resiliência sempre fizeram muito parte, sabe, de mim. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 13 anos, eu trabalhava em São Paulo, eu fui caixa de frigorífico, porque na realidade com 13 anos eu cheguei pro cara e digo, eu quero ganhar minha grana, eu quero ganhar dinheiro, né? E aí eu cheguei pro empresário que era dono de uma rede, ele dizia, mas você é menor de idade. Eu digo, não, mas eu posso fazer qualquer coisa aqui, né? Então eu comecei muito cedo a trabalhar, já liderava uma casa, minha mãe passava o dia todo a trabalhar, então lá em São Paulo eu fui mãe muito cedo, né? Até uma vez numa terapia o psicólogo até colocou, nossa, mas você foi mãe muito cedo. Eu digo, mãe? Eu fui mãe com 26 anos, não é tão cedo. Ele, não, você foi mãe desde aquela época, né? Então eu acredito que a questão a minha adolescência ela já fugiu um pouquinho do controle, né? Já não foi uma coisa muito tradicional, 13 anos por aí, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo. Isso sempre me motivou a ganhar meu dinheiro. Eu nunca gostei de pedir. Eu nunca gostei de ficar dependendo e tal. Não é uma característica minha. E na faculdade, o que aconteceu, né? Eu casei muito cedo também. Tudo foi assim, né? Rápido. Você dizendo que o seu era longo. Para mim Gente, quando eu passei 12 anos para casar. E a Mayra... um ano e 4 meses. Não foi tão rápido, foi, né? Foi um ano e 4 meses. Quantos anos? 19 anos. 19. Então foi muito rápido. Foi muito rápido. Para o primeiro filho levou um pouco mais de tempo, levou um pouco mais de tempo. Mas então, para casar foi ligeiro. Então, quando eu voltei de São Paulo para cá, né, ali com uns 17 anos e tal, eu já conheci o meu atual esposo, né, o Franco, e eu comecei a namorar desde ali e tal, e eu sei que foi rápido entre namorar, casar, noivar e tal, foi 1 ano e 4 meses, de modo que esse somatório todo com 19 anos eu casei, né? Então, eu casei, mas eu estava em cursinho, estava ainda estudando cursinho. E aí, para a faculdade e tal, eu lembro que uma grande amiga ela diz até hoje, rindo, né? Mas eu era uma piveta entregando convite de casamento e tal, né? Aí, então, desde ali. E aí, nisso, eu precisava realmente de renda, né? Porque por mais que meu esposo quisesse, ele também era supervisor de uma multinacional, mas não era tanta grana assim que se ganhava. Então, eu comecei a dar aula, entrei na faculdade, comecei a dar aula, e eu era nessa força, nessa resiliência, porque alunos de iniciação científica têm uma certa restrição em trabalhar, né? Então, eu peguei uma bolsa na faculdade, como iniciação científica, fui começar a dar aula em Olimpíada, né? E o barato é que antes, eu não gostava de química, entende? Então, porque quando eu morava em São Paulo, a minha base era bem ruim em química, mas quando eu vim aqui para cá, voltei para Fortaleza, que eu fui para um colégio particular aqui, que já era a minha essência quando eu morava aqui, voltei para o mesmo colégio, o nível era altíssimo, então eu tive horror à química, porque eu não conseguia acompanhar. Mas aí, pela resiliência, vem a história da perseverança e tal, eu comecei a me debruçar demais. Então, eu comecei a estudar, de modo que eu fiquei muito boa. Então, o que eu pensei? Na faculdade, eu casada, né, precisando de grana, eu fiquei boa em química, eu vou fazer o quê? Vou dar aula de química, né? Então, foi aí que eu fui convidada por um colégio aqui,
para dar aula de Olimpíada de Química. Então era isso, essa jornada de limpeza de casa, organização, que a gente não tinha ninguém naquela época. Era dona de casa na faculdade. Era dona de casa, então era faculdade integral, você sabe, né? A gente passava o dia todo lá. Puxadíssimo. Puxado, horário de intervalo encaixava para poder conseguir ter a bolsa, né? E dava aula. Então era essa jornada, né? Que é a jornada do empreendedor. É impressionante, né? Como a gente tem um padrão. Porque eu tinha bolsa, aí tinha um estágio na Intervet, que era já em segundo semestre. Hoje eu só aí assim, eu tinha realmente uma vida cômoda no sentido, né? De morava com meus pais, nesse sentido eu não tinha essa preocupação, né? De lavar roupa, esse desenrolar. Tanto é que depois que eu casei, pegou um pouquinho. Mas eu não queria, desde meus 12 anos eu ganhava dinheiro com aula particular, porque eu não queria depender do meu pai. Então, essa pegada de construir o seu, já antes da faculdade até eu também tinha. É legal desenhar esse certo padrão, né? Que a gente tem de buscar e tal. Mas vamos lá. Nos formamos, né? A gente se formou. Eu entrei um ano antes de você, em 2011, só que eu fiz um intercâmbio aí. Que coisa maravilhosa, porque eu caí na sua turma e da Érica. Agora que eu tô pegando aqui. Sim, lembro disso. Eu me formei, na realidade, eu colei grau com vocês. Temos fotos, inclusive. Quero ver. Eu acho que a gente. Tu se formou com não sim, foi eu e a Érica, né? Foi. Não sei se a gente colou no mesmo dia, mas éramos ali da mesma turma. Sim. E aí nos formamos, só que ali no período da faculdade você já estava inserida na indústria, né, de cosméticos. Pronto, aí o que acontece? A princípio, eu sempre gostei muito de dar aula, né? Então, o que você falou lá no início, Mara, você comunica bem, tudo isso é uma habilidade e tal. Eu sou apaixonada por dar aula, né? Hoje eu acabo dando aula, mas eu dou aula mais pro nível do empresariado, mais pro nível daquilo que eu atuo hoje, né? Mas não é uma aula formal, mas acaba que quando você tem uma consultoria, você naturalmente assume um papel de professor, né? É algo em comum, né? Entre a gente. Essa paixão por ensinar, compartilhar, desenvolver pessoas. Isso. Então, assim, eu a princípio ia ser professora universitária, né? Então, assim, eu vinha, tanto da iniciação científica, o ato de dar aula e tal, já vinha com aquela... Só que quando estava há 6 meses de me formar, aí eu disse, rapaz, eu vou experimentar, não custa nada para eu ter a certeza, né? Se eu quero o mercado ou não. E ainda bem que eu fiz isso, graças a Deus, eu adoro, né, o professor, nós somos quem somos porque temos uma gama que nos ensinou, né? Mas empreendedor, eu acho que não ia dar certo, né? Então, enquanto eu vinha treinando para isso, mas há 6 meses de me formar, eu preciso ir para o mercado. Mas as pessoas diziam assim, Maria, é bem difícil conseguir, porque a gente sabe que existe a limitação da indústria, ela quer que pelo menos o camarada tenha 2 anos ali com ele, né? Que nem todo estagiário vai ser efetivado. Mas acontece que a minha gestora, na época, enviou um e-mail, algo assim, ou foi eu que enviei. Eu tomei conhecimento que estavam precisando de uma vaga nas férias. E era para um estágio voluntário, que naquela época ainda era possível, assim. Então, eu disse, olha, eu quero ir e tal, e depois eu soube que eu fui a única pessoa que se cadastrou para esse estágio. Então, eu nem tive concorrência, porque realmente a turma não acompanhou o ritmo de nas férias querer trabalhar. E aí, nem todo mundo está disposto a pagar um preço, né? Exatamente. De se dedicar, você pagar literalmente para trabalhar. Não, literalmente isso, porque existia deslocamento, né? Existia alimentação, tudo isso, e eu nunca me importei com isso. Por quê? Né, que eu acho que é um ponto bacana, né? Nessa entrevista, aí volta aquilo que você falou, na faculdade você já não parecia uma aluna. Já não se posicionava como estudante. Já, eu nunca me posicionei como estudante. Eu nunca posicionei o meu time como um estudante, né? Para mim são profissionais em formação, certo? E para mim era como eu me enxergava, porque eu acho que a visão do futuro é o que nos move, né? A visão, aquilo que eu sei que eu quero me tornar, eu começo a me comportar e agir para que eu me torne. E foi assim, no primeiro dia de entrevista, né, com a diretoria, que até a Fins Cosméticos, para sempre meus diretores, eu brinco sempre dizendo isso, eu fui toda nos panos, como se diz, né, toda arrumada, toda ok, o sapato excelente e tal. Então, quando eu cheguei, eu percebi que eles até ficaram recuados. Ai, meu Deus, como quem diz, essa menina vai ficar aqui, né, e tal. Eu quero contratar um estudante para aparecer aqui, um farmacêutico, olha isso. Foi um pouco disso no olhar.
E aí eles me deram essa oportunidade, eu comecei, a questão do voluntariado não durou um mês, né? Que eles já viram ali o potencial e já fizeram uma remuneração que não estava combinado, né? Mas show, eu sempre soube que eu era a minha carreira, né? Mayra S.A. Então, eu lembro que um profissional dizia assim, Mayra, mas é muito comum que a indústria use, abuse, não sei o quê, e de repente o profissional sai e tal, e eles não contratam. E eu digo, meu amigo, a empresa é minha, a carreira é minha, eu estou aqui, eu estou no jogo, eu estou aqui para aprender. Então, acontecia que mesmo que a diretoria não quisesse, né? Mas, assim, acontecia que às vezes eu chegava às 5 horas da manhã. Eu chegava porque eu queria aprender. Eu queria realmente saber todos os processos da fábrica, né? Eu queria saber o que acontecia ali, eu queria caminhar ali. Então, era uma carreira muito minha. Eu estava lá, mas eu estava empreendendo no meu CNPJ, que era a minha carreira, né? Então, era em uma indústria de cosméticos. Em uma indústria de cosméticos. E como nada perdido, né? Porque na realidade foi nessa indústria de cosméticos que eu visualizei exatamente o mercado que hoje eu atuo. Você enxergou a oportunidade. Exatamente. Então eu me formei, cheguei à gerência, então aquilo que diziam para mim, Mayra, ninguém vai querer porque faltam 6 meses para você se formar. Quando eu me formei, eu tive 2 propostas. Então, porque uma outra farmacêutica tinha chegado para mim e disse, vamos passar um dia lá na minha empresa para você ver. Um dia, Mayra, eu disse, apertar de tempo, mas eu vou. E quando eu cheguei lá na farmácia, uma farmácia com manipulação, ela tinha na época uma rede, aí ela disse, Mayra, fica por aqui. Quando ela percebeu, eu já estava atendendo o cliente, eu já estava lá na parte de atendimento e tudo. Ela disse, meu Deus, eu queria você, que é o que estava faltando, né? Então, ao me formar, ao invés de eu ter uma proposta, eu tinha 2, entende? Então, para aquilo que era difícil, que era 6 meses, ninguém pegava, ninguém queria e tal, tinha que ter experiência, eu realmente consegui 2 oportunidades. E claro que eu fiz a minha escolha e, naturalmente, por alguns motivos, eu fui realmente para a indústria, entendeu? Muito massa. É impressionante, porque a gente nunca tinha conversado sobre a história. Você fala e vai passando um filme, porque é muito semelhante. Sim. Parece ter um espelho aqui, né? Mas o que é que eu percebo? Que nós temos algo muito em comum. Tínhamos algo muito em comum. Sim. A postura. Isso. Né? A gente já se posicionava como... Até o dono, a gente vestia, a gente tomava a empresa pra gente, né? Na qual a gente atuou. Eu até tive com o seu Ayrton aqui, meu primeiro chefe, e meu eterno chefe, né? Que eu falo também, porque hoje somos parceiros, mas é muito legal honrar, né? A doutora Socorro, que foi minha primeira chefe na indústria, depois o seu Ayrton e a Clarissa, né? Honrar os empresários no qual nos deu a oportunidade, e é por eles que hoje a gente, com certeza, né? Obviamente eles contribuíram muito e a gente está aqui hoje, né? Agora deixa eu dizer, tu falou uma coisa assim que eu muito acredito, sabe? E é o que eu falo sempre, para quem eu posso falar. A gente precisa honrar a nossa história, a gente precisa valorizar. Então, entender que tudo é uma jornada. E por que eu me conectei com o que você colocou aqui? Eu me lembro demais num evento da fábrica, né, de Natal, essas coisas, amigo secreto, e eu tive o prazer de tirar a minha gestora, né, a minha líder, né, a dona da empresa. E aí eu disse, olha, eu admirava muito, porque 2 cearenses, né, que com capital próprio na área da indústria e de franquias e tudo, e eu achava aquilo incrível porque eu via a garra deles, né. Então eu olhava para eles, eu tinha vontade de fazer aquele negócio dar certo, sabe? Foi uma das minhas falas, assim, ao presenteá-la, eu disse, olha, para mim é uma honra a gente poder ver a empresa de vocês funcionando, que hoje me oportuniza estar aqui, né? E que ainda que um dia, foi o que eu falei para eles, ainda que um dia eu não esteja mais aqui, isso vai gerar emprego para o fulano, para Beltrano, para a minha estagiária que na época estava sendo formada para me substituir, e a questão da gente honrar, né? Então, quando eu sabia que ia sair, porque eu estava inclusive grávida, né? Que era mais as loucuras do empreendedor, que às vezes é sem juízo. Ela é mais sem juízo que eu, é verdade. Eu estava com 3 meses de grávida, né? Então eu disse, eu assino a próprio punho, eu preciso alçar outros voos, aqui não vai caber. Ele dizia, doutora Mayra, traga seu bebê para cá. Eu digo, não, porque eu quero ir para outros mercados. Chega um momento que a gente começa a se incomodar com aquela... Isso.
não sei se rotina, né? Mas a gente quer pegar novos ares, digamos E assim. que, assim, não acho que todo mundo tem que fazer isso, sabe, Alana? Não é um negócio muito fácil. Não é todo Sim, mundo que pode, fato. que tem peito, que tem sangue, que dá certo para isso, entende? Eu me refiro ao espírito empreendedor, né? Quando a pessoa tem esse espírito Isso. empreendedor, dá essa inquietude, né? Quando você tem um propósito, no seu caso, você tinha muito propósito de ensinar, de compartilhar, né? Exato. Então aí foi quando eu saí grávida lá da indústria, mas essa era a minha história de honrar, né? Então eu não saí de qualquer jeito, jamais vou fazer aquilo. Então quando eu soube já no meu plano de carreira, eu já tinha identificado que ia chegar aqui, havia um limite ali, naturalmente eu já fui formando outra pessoa, peguei a minha estagiária, conversei, olha, aqui claro que depende da empresa e tal, mas eu preciso saber de você, para saber se eu invisto em você ou não. Você pretende seguir aqui a carreira? Você se visualiza como uma gerente aqui da fábrica e tal? Ela disse, Mayra, ok, depois eu vou te formar. Foi então, a Diane? Não, foi a Camila, né? Que houve um acontecimento e tal, ela já faleceu e tal. Porém, isso, infelizmente são coisas que acontecem, mas ela... então ela topou e tudo a gente formou. Depois teve esse percalço aí durante o caminho. E ainda assim, mesmo eu tendo a minha empresa, eu sempre pude contribuir, né? Assim, quando era demandado, doutora Mayra, vem cá, me ajude, quer fazer isso, essa produção, isso e aquilo. E eu sempre estava disponível, mesmo tendo a minha correria, mesmo tendo iniciado a minha carreira, né, enquanto empresária, mas eu estava disponível porque eu queria ver aquilo dar certo. Então, característica do empreendedor, do empresário, é essa colaboração. A gente entende que o empreendedorismo é o maior transformador. E aquilo que eu falei, não acho que todo mundo tem que empreender, não acho. É uma jornada puxada. Mas quem tem isso na veia, só quem sabe passa, né? Então, quem tem isso na veia deve ir adiante, né? Mas honrando a sua história. Então, eu acredito que a única coisa que diferencia um intraempreendedor, né, que é aquele que é um empreendedor dentro de um CNPJ, de um empreendedor é justamente a capacidade de administrar riscos. Os caras são bons da mesma maneira. Então, o intraempreendedor, ele é um gestor, ele é um líder, ele tem performance, ele só não quer arriscar tanto, diferentemente do empreendedor, que ele também é um líder, é um gestor, ele é um cara competente. Agora, ele é bem perturbado, porque já sofre riscos, e aqui já não sofre, mas são competências iguais. E assim, a minha admiração é extrema por intraempreendedores. Intraempreendedor que cresce dentro da empresa, né? Quantos intraempreendedores têm percentual de lucro, né? Tem muitas formas de crescer, principalmente quando a empresa está crescendo, né? Isso mesmo. Total. Bom, e aí, qual foi essa virada de chave para abrir a tua empresa? Pronto, vamos lá. Então, dentro da indústria, eu identifiquei algumas necessidades, né? Eu vi o quanto que era sofrido as empresas se regularizarem, as empresas comprarem insumos. Você sabe muito bem, enquanto farmácia, né, uma especialista em farmácia magistral, que até para se comprar insumo, a empresa precisa estar regularizada, né? Na indústria isso não é muito diferente, tem que ter as autorizações de funcionamento, tem que ter os registros dos produtos, as notificações e tal. E eu vi o quanto que isso era sofrido, sabe? Que assim, o nosso país traz alguns desafios também. Que é correto? Sim. Por exemplo, ninguém quer tomar um medicamento, né? Você está lá com um problema sério de saúde, esse medicamento não tem eficácia, não ter ser um placebo, ninguém quer. Então, o controle sanitário, ele precisa existir. Existem algumas burocracias a mais, né? Que eu acredito que a gente está evoluindo para uma desburocratização. Então, eu vi essa dificuldade, e aí surgiu a oportunidade de dizer, Mayra, vamos trabalhar, isso aqui que tu faz na Afins, me ajuda a fazer isso aqui, né, também nessa área e tal. Então, a gente começou a captar ali alguns clientes, e eu tive a felicidade de, no início, né... A Afins virou tua cliente. A Afins depois virou minha cliente, exatamente. A Afins, a própria Afins, eu faço a sua história também, né, o seu gestor lá virou o seu cliente. E eles viraram também, né? Então, no início ali, eu comecei na área farmacêutica, era mais essa a intenção, né? A área farmacêutica é a área da saúde, tudo, poucas áreas, assim, a gente não ambicionava muito esse mercado. Porém, quando eu entrei na área regulatória, que eu saí da Afins, né? Abri a minha primeira empresa com outros 2 sócios, que é a nossa amiga Érica, né? Ou um outro engenheiro químico. E a gente construiu ali uns 6 anos por aí de carreira, né? E é bacana quando a gente começa, por exemplo, você já começou sozinha, né? No peito e na raça já foi, e sozinha, você não tem sócio, na verdade?
Hoje na parte digital, que é o Gabriel, né? Meu esposo. Ah, entendi. Hoje já tá Gabriel No digital. No digital, massa. Mas começou sozinha, né? Sozinho. O Gabriel entrou de 2 anos pra cá, no digital. Isso, entendi. Então, eu já comecei com sócio, que isso me deu uma certa coragem, né? E uma outra coragem foi muito apoio do meu esposo, do meu marido, porque ele já vinha mais da frente, né? Então ele disse, mas se não der certo, a gente pelo menos tentou, pode ir galgando aí que eu vou segurando as pontas. Não foi com muita facilidade, nem muita fluidez financeira. Mas me deu uma certa segurança e eu fui, né? Então eu comecei a atuar nesse mercado regulatório. E aí passaram-se alguns anos e eu precisava dar outra virada de chave, porque de fato eu queria ir além, eu queria alçar outros mercados, eu queria atuar lá na área de meio ambiente mais fortemente. Eu queria ir para outras áreas, como a de alimentos, como a automotivo, de uma forma geral. Então, eu precisei interromper esse primeiro ciclo da minha primeira empresa, né? Mas formei gente boa, tanto é que eu até me orgulho, eu digo, olha, saí de lá, mas tem lá 2 profissionais que eu formei, que foram minhas estagiárias, então, mais uma vez, aquela questão do que a gente está multiplicando, né? Então, que não ficou tão desamparada assim a empresa, né? E eu segui com a Solutec e, inicialmente, com meu marido, né? Eu acompanhei, pude acompanhar esse processo de perto, né? Total. Muito uma apoiadora sempre, né? Sempre incentivando, sempre encorajando. Então, é bacana também a gente estar rodeado de pessoas que possam segurar na nossa mão, possam dar apoio. Tive também um engenheiro químico que foi muito massa para mim, que é até dono de um laboratório, que é a HSE, né? Faz questão de colocar o nome dele, o Alan. E ele me ajudou pra caramba, entende? Porque ali ele disse, Mara, fica tranquila, eu vou ser o teu responsável técnico. Então, eu não assumia muito a responsabilidade técnica na área de meio ambiente, apesar de que eu já era até gestora ambiental, mas como eu tinha outras pessoas que assumiam, eu não assinava, né? Mas ele disse, Mara, eu vou pegar, pode emitir aí a RT, eu confio no seu trabalho, eu sei como você faz. E aí são os anjos, né, que permeiam aqui a nossa vida. A gente sempre, do jeito que a gente dá, a gente recebe também. E assim, é impressionante como surgem pessoas na nossa vida que, nossa, só Deus explica, Só né? Deus. Porque Ele que provê esses anjos, né? Isso. É impressionante, tipo, do nada uma pessoa surge. Como é que aquela pessoa olhou para mim? Porque ela não olhou para outra pessoa, Isso. mas só Deus explica, né? Só Deus explica É e esse cara foi um desses, né? Então a gente foi devagarzinho ali, ainda tímido, né? Eu lembro demais que a primeira vez que eu entrei na minha sala, é uma história bem legal, porque eu vinha saindo da igreja, entendeu? E eu não planejei muito essa saída, assim. Então eu não peguei cliente de lá, eu não tinha para onde ir, eu não tinha CNPJ. Foi uma história muito doida que eu acho que hoje eu teria que ter mais cuidado, né? Mas, beleza, eu não queria, foi algo que eu sentia, que era o momento de encerrar aquele primeiro ciclo. E eu simplesmente saí da igreja e disse, rapaz, vamos arrumar aqui um local pra gente alugar, Franco, vamos ver à noite, já são as 21 horas. Mas, rapaz, tem a fulana que ela aluga cadeiras, mesmo ela deve conhecer muita gente. Eu queria ali num perímetro mais próximo da SEMA, para me dar mais fluidez no trabalho. E aí eu digo, fui lá, bati na porta dela à noite, me desculpa eu estar aqui essa hora, tá? Mas assim, tô procurando um local para alugar e tal, e queria ver se a senhora não conhece alguém. Ela disse, Mayra, vem cá. Ó, ela me mostrou um pontinho dela lá, mas era muito grande para quem estava começando. E eu disse, não é esse. Ela disse, pô, vamos aqui em casa. Aí quando ela abriu o portão assim, né, meu primeiro ponto, né, enquanto Solutec, aí que tinha uma salinha lá em cima que você conheceu, não sei se você lembra. Eu lembro demais. Eu já vi assim, quando eu botei o pé ali, eu já vi a Solutec gigante. Coisa boa. Então quando ela abriu a porta, aí eu digo, dona Santana, é aquele lá. Não tá para alugar, não, mas ali é onde aquela lá era um buffet lá embaixo, é onde eu guardo minhas coisas. Mas, Mara, tu sabe que esses dias eu pensei, assim, me veio na cabeça, eu digo, oh meu Deus, eu às vezes queria colocar aqui mais comercial. Aí eu disse, pô, dona Santana, bote diante de Deus que eu também vou botar. E se for o caso, de repente a gente conversa e eu venho pra cá. Ela disse, pois é, porque eu não queria colocar qualquer pessoa, mas sendo você, eu topo, assim, de repente eu topo. Então a gente foi, ela fez, né, a busca dela, eu fiz a minha busca. E aí fomos conversar e ela topou alugar esse espaço pra gente e a gente foi realmente assim do nada, né? Sem móvel, sem nada e tudo. E foi devagarzinho, foi construindo. Em seguida veio a pandemia, que é um capítulo à parte aí, né? Mas a gente teve que dar uma recuada.
Mas assim começou a Solutec, né? Do nada, sem cliente, assim ainda, porque alguns clientes me procuravam e diziam, não fique com a outra empresa, porque acho que é justo. Eu pensava na operação, nos custos que eles tinham lá e que não era bacana eu assim, pegar ou eu aceitar. Então, eu passei aí uns 2 anos, hoje não, claro, o mercado está aí para todos, não existe isso, mas foram ainda mais ou menos desse início, né? Dessa maneira. E essa questão requer coragem, né? Essa questão de quebra de sociedade. Chega um momento, né, e tá tudo bem, que é casamento, né? Então chega um momento, pode chegar esse momento, né? Que começamos a ter novos objetivos, novas mentalidades, porque o casamento ele dá certo, porque o casal ele deve sempre olhar para o mesmo lado, que não é um caso de sociedade, né? E é natural, você quer alcançar novos ares, novos voos, enfim. Só que não é um processo que requer um certo desgaste, por mais que, independente do motivo, sempre tem um certo desgaste. Eu falo isso porque eu tenho clientes que assim, não são felizes com sociedade, né? Não foram felizes, às vezes, na escolha do sócio, que não foi o seu caso, né? Vocês se deram muito bem. E é um processo desgastante. Então, para virar essa chave, requer coragem. Então, assim, parabéns, porque não é fácil, né? Todo mundo que consegue se reestruturar, né, com essa mudança, que inclusive a Érica, na sequência, também alcançou novos. É um processo natural, né? Mas no início sempre tem algum desgaste, né? E até sobre isso, achei bacana. Eu estou fazendo uma mentoria e o empresário que está liderando essa mentoria, ele até indicou um livro que é O Lado Difícil das Coisas Difíceis. Eu ainda não li, mas assim, eu realmente... Ele até citou esse ponto, né, sobre a questão de sociedade, performance, de alinhamento. Eu ainda não li, mas de fato é um lado difícil. Ou seja, o lado difícil daquilo que já é difícil, né? Então já... Mas que bom que a gente, né, conseguiu enxergar dessa maneira e cada um conseguiu seguir muito bem naquilo que se propõe, né? Com certeza. E foi um começo, né? Isso faz parte. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas você e Érica foram chave para eu estar aqui hoje, né? E quando vocês começaram com a parte de assessoria na área regulatória, inclusive, gente, um detalhe, tá? Primeiro curso que eu ministrei como professora nessa área, quem criou. Nossa, que legal, é mesmo. Ela foi a idealizadora de formação de manipuladores, né? De medicamentos cosméticos, foi isso mesmo. Não foi? Foi. E vamos, Mayra, vamos fazer acontecer. Fiz a venda para a galera da farmácia, aconteceu. E aí eu acho que você sai um pouco, né? Tanto é que para eu colocar um manipula, eu falei, Mayra, você pretende colocar esse curso? Porque se não for mais o objetivo, eu vou entrar, porque eu estava ali na área, enfim. Muito legal, foi muito bacana, lembro demais. Então, ó a culpada do manipula existir. Tá vendo? Me agradeço, viu? Ó a culpada do manipula existir. Então, você e Érica me inspiraram na parte da consultoria, né? Que o nosso nicho é bem focado na área técnica, então o primeiro serviço que eu ofereci foi na visitação médica. E quando eu vi ali vocês com a empresa de consultoria e assessoria na área regulatória, eu também vou oferecer serviço. Uau! Linkei com as oportunidades que eu vi ali dentro da farmácia, eu era farmacêutica da Oswaldo Cruz. Sim. Dá para oferecer isso daqui. Só que lá na frente eu me deparei, eu tive um desafio que foi mão de obra, né? Sim. Eu tinha dificuldade de implementar o serviço porque não tinha mão de obra qualificada. Sim. Aí foi, rapaz, Mayra, tu tem interesse de continuar com essa formação? Não, Alan, eu tô com outros objetivos e tal. Tá, pois então eu vou dar continuidade aí nesse projeto, né? E aí surgiu o Manipule. Que coisa maravilhosa. Tá vendo como tudo da vida dá certo, se encaixa, né? Não era aquele propósito, mas de repente era o propósito para a Alana estar ali e hoje, né, tem a AB, hoje tem o Manipule. Então isso é incrível, é isso aí que faz valer a pena, né? E olha, eu tenho muita extrema gratidão por você e pela Érica. E você, eu falo ela e a Érica, gente, a Érica vocês conhecem, porque a Érica estava ali na nossa jornada, não tem como
como, né, não falar na Érica, né? Total. Só que você, Mayra, você me inspirou tanto e me inspira até hoje, né? A gente se fala pouco porque, enfim, a rotina é puxada. louca. Mas, nossa, foi chave pra gente, né, alavancar totalmente. Eu falei agora até sobre um obstáculo meu, né? Quando eu fui oferecer serviço de consultoria, não foi tão simples assim. Sim. E quais os principais obstáculos que você considera que você enfrentou até então? Olha, assim, o grande obstáculo é que eu digo que a gente precisa ter pessoas melhores do nosso lado, né? Acho que na minha carreira a pandemia foi um negócio que destroçou um bocado. Porque seu nicho atendia Porque empresas que foram afetadas, né? Assim, entendo. Todo mundo precisava de biossegurança. Todas as empresas, mesmo aqui, né, as de risco, as que não, as que podiam funcionar, as que não, todo mundo precisava, até o escritório passou a precisar de biossegurança. Então, a necessidade foi extremamente latente. Entretanto, não havia verba, não corria dinheiro no mercado. As pessoas se retraíram, né? Então, eu tive casos, por exemplo, de eu simplesmente continuar trabalhando e eu não cobrar. Eu abonei o cliente, porque era uma maneira da gente dar as mãos. Eu sabia que o cliente também estava com as dores dele, né? Então, eu aportava profissional, fazia a segurança dos alimentos, continuava o contrato, não suspendi contrato algum. Cheguei para muitos antecipadamente e disse, olha, vamos reduzir. Então, de 100% que tu me paga, tu vai me pagar 30%, praticamente os custos, são os custos e tudo um pouco mais. Então, vamos fazer isso. Então, eu tive que ajustar isso. A pandemia me trouxe uma realidade que eu tive que sair de um ponto físico, né? E eu fui para um home office com 2 crianças, entende? Mas tudo isso, como eu falei desde o início, a gente precisa ter pessoas certas, tá? Dentro de uma sociedade ou dentro de uma empresa, se não vai ser seu sócio, vai ser o gestor e tal, as pessoas não podem ser todas iguais, elas precisam ter um perfil complementar, os valores permanecem, né? Os valores, visão, todo mundo alinhado, porém personalidades, temperamentos não pode ser tudo igual. Sim. E aí, esse mérito da gente ter conseguido superar esse desafio, eu cedo muito ao meu esposo, ao Franco, né? Que é um cara mais centrado, um cara mais analítico, de números e tal. Então, digamos que eu sou uma pessoa mais de relacionamento, mais de holofote, mais de conversa, mais estratégica, mais de juntar pontos, Alana, fulano, vamos lá conversar, vocês dois, isso aqui dá liga, e o Franco não, aquele cara analítico, aquele cara que vai calcular, que vai ver. E eu me lembro quando ele chegou para mim e disse, Mayra, olha, a gente vai ter que sair. Você é o fazedor, né? E o Franco é o planejador. Sempre foi muito claro para mim. Sempre foi. E ele me deu essa clareza, Mayra, chegou um momento, a gente vai ter que conversar com o time. E eu tive a felicidade do meu próprio time me procurar, dizer, Mayra, me demita. Alguns propuseram assim, Mayra, eu vou ficar recebendo pelo governo, tu reduz aqui e tal. Eu digo, não, isso aqui não, vamos suspender aqui e tal. Enfim, realmente a gente chegou nesse ponto de ter que demitir, né, com o consentimento de todo mundo. E o Franklin foi comigo para o papel e disse, não tem condição, por isso. Chegou o momento da gente recuar. Nós vamos dar 2 passos para trás e depois nós vamos avançar. Isso foi bem doloroso, assim, não é todo mundo que... Você lembra, não sei se tu lembra, eu te liguei, Alana, se tiver qualquer oportunidade aí de cliente e tudo e tal, eu tô topando porque era uma maneira de complementar. Lembro. E aí, tive que levar o escritório para minha casa com 2 crianças. Foi uma loucura, assim, né? Tinha que gravar uns vídeos, porque, enfim, a gente tinha que se manter ativa, tinha que educar o cliente, enviando o vídeo para o time do cliente, como é que vai manipular, como é que vai manusear, qual é o cuidado que tem que ter, entendeu? Gerando conteúdo, o cachorro latia da minha vizinha. Acabava com o vídeo que estava sendo gravado, era uma confusão só. O menino chorando na tarefa do menino, a aula online, não sei o quê. Então, assim, esse foi o verdadeiro caos. A definição perfeita de caos, né? E aí eu me lembro demais que aí, assim, uma característica muito forte minha. Tudo na minha vida eu permeio com a Deus, sabe? Assim, eu me reporto isso. Então, eu casei porque eu senti de Deus que era. Eu abri a minha primeira empresa, essa loucura toda de sair com 3 meses, porque Deus havia me direcionado. Eu desfiz a sociedade por uma direção também. Eu abri a Solutec por uma direção. Então, na pandemia, eu tive mais uma das experiências, né, com Deus, que eu gosto sempre de colocar. Eu estava realmente mal, naquele dia de caos que só o empreendedor sabe na montanha-russa, né? Eu estava aqui, ó, no vale. E aí eu chorando, digo, olha, meu Deus, eu vou desistir. Quer saber de uma coisa? Que eu tenho meus repente. Fechei a porta da casa, digo, quer dizer que o Senhor me trouxe aqui para poder dar nisso,
para poder por que eu não fui ser uma outra profissão? Por que eu não simplesmente não comecei, sei lá, ia ser qualquer coisa, né? Não que seja outras profissões não sejam dignas, maravilhosas, né? Mas não era para mim, mas eu me encaixei. Por que eu não fui ser, por exemplo, atuar numa recepção, que era fácil. Eu consigo falar com as pessoas, eu poderia ser uma recepcionista, eu falando, né, com Deus. Aí eu sei, olha, sinceramente, Deus, vou te falar um negócio, eu tô desistindo hoje, viu? Fique sabendo que eu tô desistindo hoje. Aí a minha vizinha começou a colocar aquela, quem mandou largar a rede, sabe? Aí eu Louvor, entendi, né? louvor, aquele louvor assim. Aí eu digo, cara, é isso, tá bom. Tá bom, eu vou continuar, eu vou pegar essa rede, eu vou seguir, eu não vou mais abandonar o barco, não, bora, vou. Aí, que é outra característica do empreendedor, né? Hora tá assim, hora tá não sei o que, hora é a melhor pessoa, hora não. Que até uma cliente me mandou essa montanha-russa, eu sou o cara. Aí eu, como é que eu fiz uma besteira dessa? E assim vai, né? Uma montanha-russa muito doida. Agora eu lembrei do Gabriel, né? O Gabriel fala que eu sou bipolar. Eu começo a falar, não sei o que. Aí, do nada, bora, vamos que o dia hoje vai, não sei o que. Eu entendo. Uma hora tu tava chorando, tu já se reergueu. Meu filho, que não tem tempo pra choro, não. Agora o choro vai, né? Mas, Mayra, assim, foi um período muito difícil. Pra mim, 2021 foi um período muito difícil. Eu fiquei cega, né, na empresa. Eu me afastei da empresa por conta do luto, né? Sim. Assim, a empresa cresceu, a gente fortaleceu o digital, então, no quesito empresa, em termos de serviços, ok. Inclusive, eu vim para essa sede aqui, comecei a ter custos com aluguel e tudo mais, porque antes era home office. Sim, lembro. 2020, pandemia. Mas eu consegui tocar, só que o meu problema foi 2021, que meu pai faleceu. Sim. E eu me afastei da empresa, ficou tudo cinza. Eu comecei a pegar mesmo, meio de 2022, Sim. Eu tive uma chacoalhada, um start. Ou eu acordo e faço a empresa seguir, ou não tem como, né? Mas enfim, a história aqui é sua. Voltando para essa questão, né? Eu lembro quando você me ligou, lembro. E você me perguntou, Alana, se souber de alguma oportunidade, me fala. Eu não sabia muito o que estava acontecendo. Eu acho que eu não me senti na liberdade de adentrar. Não me senti, assim, muita vontade para adentrar, para perguntar e tal. Mas, obviamente, né, pelo contexto da situação, a gente estava ali na pandemia e tudo mais. Obviamente, eu me liguei que não estava nada bem. E eu pensei, a única forma de eu ajudar a Mayra é não ver minha oportunidade para ela, porque eu não te enxergava. Sim. E eu já tive esse sentimento, inclusive. Entendi. No início da consultoria, eu pensei em desistir. Meu Deus, eu vou procurar um emprego, que é mais fácil. É doido. Né? Quem nunca, né? Atire a primeira pedra, você é empreendedor que nunca pensou em voltar para o CLT. É mais fácil. E a única forma de ajudar a Mayra. E graças a Deus. E eu não tinha dúvidas. E eu não tinha dúvidas que você ia dar essa volta por cima. E assim, a gente não tá ali em contato direto, conversando, nem os cafés a gente consegue fazer mais, né? Mas eu sabia que você ia dar a volta por cima tranquilamente, né? E eu fiquei só assistindo. Cada passinho eu vibrava aqui, né? E vibra até hoje, né? Uau! Eu fico, uau! E bora, e vamos, né? E estamos aí, né? Firmes e fortes. Estamos aí. Hoje a Solutec tem outra configuração, né? Se nada é para sempre. Quando eu estava até também com o diretor de operações da Melissa, né? A gente compartilhou um palco num momento juntos, num certo evento. E ele colocando que passou por uma situação difícil de câncer e tal, de medula. E o sobrinho dele, que era bem menorzinho, foi um doador de medula para ele, né? Ele se ergueu. Mas disse que esse sobrinho, durante o processo, a boca ficava machucada, era difícil se alimentar e tal. E esse sobrinho disse, tio, nada é para sempre. Né? Então, aí ele compartilhou esse insight aí de que nada é para sempre. Então, o que a gente tem que entender é sempre isso, sabe? Que nada é para sempre. A gente não precisa se aperrear por muito tempo, né? Existe aí um Deus que cuida da gente, existe a nossa parte. E aquele momento da pandemia também não foi para sempre, né? Então, isso me tornou muito mais forte, me tornou quem eu sou hoje, me tornou
assim, agarra. Hoje o couro engrossou, né? Então a gente já consegue olhar para uma situação, rapaz, isso não é bicho de sete cabeças, não. Calma, que isso aí não é nada. Isso não é nada. Então, a gente, na realidade, é o somatório das nossas conquistas. Do tanto que a gente superou. Acho que isso até, não sei se foi a Forbes, alguma coisa assim que eu vi esse dia que faz todo sentido. É algo que nós somos um resultado da nossa superação. Então, o ser humano, naturalmente, ele tem esses obstáculos. E hoje a Solutec, né, ali no pós-pandemia, se ergueu, a gente chegou, voltou novamente para o presencial, né, híbrido, porque eu tenho pessoas ainda fora, né, que não moram aqui em Fortaleza. Casa nova. É tudo novo, então a gente já mudou de novo agora, né, já fomos para essa sede maior. Então, hoje a gente está com um time de 15 pessoas, nessa jornada nós trouxemos mais um sócio, né? Hoje a gente é meio que um grupo empresarial, que é a Solutec, mas existem algumas empresas ali operando, né? E é isso, a gente nada para sempre, né? Hoje a gente vai ter 3 sócios, 15 membros aqui da nossa equipe, com uma visualização de crescimento exponencial ainda para esse ano. E a gente está no jogo, né? Então, se eu tivesse parado lá atrás, não estava contando a história, né? Muito bom, gente. Vamos ter que marcar outro podcast, porque ó, foi 1 hora só de história. Que história inspiradora. E daqui a um tempo, daqui a um ano, vamos voltar. A gente A gente vai atualizar essa história e a Solutec vai estar ainda, você, Solutec, vai estar ainda mais e mais no topo. Mayra, essa pergunta, na realidade, eu tenho mais 3 perguntas. Como é que tá aí teu tempo? Não, dá pra gente ir. Tá. Falando, a gente trabalhou um pouco a história super inspiradora, mas como a cultura organizacional, porque com todos esses obstáculos, né, para fazer a coisa, você disse que tem, por exemplo, do estagiário ao sócio, como a cultura organizacional impacta no crescimento da tua empresa, né? Como cultiva, né, esse cenário? Bom, assim, o que eu costumo dizer, né? Não existe uma cultura certa e uma cultura errada. A cultura, ela é top-down, ela não pode vir simplesmente de alguém de baixo, não. A cultura, ela vem de cima. Ela vem da diretoria, ela vem da liderança e ela normalmente é um espelho de valor dos líderes, tá? Então, por exemplo, primeiramente eu tenho que mapear o que é que eu acredito, o que é importante para mim, o que é que eu, no lado, assim, estando no lado do cliente, eu gostaria de ser atendido por uma empresa, de que forma? Isso combina comigo? Então, primeiramente, a questão da cultura, né? A cultura, ela nada mais é do que um comportamento coletivo. Ela é um comportamento em que, quando está todo mundo com as portas fechadas, quando ninguém está sendo visto por ninguém, a coisa acontece. O funcionário, o colaborador, ele trata com aquele DNA, é um DNA, né? Então, primeiramente, o empresário precisa mapear quais são os meus valores, né? Quais são os pilares, e a gente tem que ter uma comunicação clara com quem está chegando. Então, recentemente, a gente fez uma admissão de uma grande profissional, ela estava, né, no mercado e tudo, a gente trouxe essa profissional. E aí, primeiramente, a descrição de tudo que essa profissional precisaria entregar. Né? E às vezes as pessoas até dizem, Magda, mas às vezes tu como é que se diz? Tu assusta, tu pode assustar. Eu digo, eu prefiro assustar e a pessoa realmente saber eu quero ou não quero, do que eu enganar ou então a pessoa fazer eu perder meu tempo, que é outra coisa que a gente também não pode fazer. Então, primeiramente, eu mapeio ética, né? Nós temos quatro valores bem fortes na nossa empresa, que é o comprometimento, a agilidade, a transparência e o profissionalismo. São 4, né? Então, a gente já sempre maceteia mesmo. Vai lá, olha, isso aqui é isso aqui, tu tem isso. Aí, fulano, tu vai fazer isso. Fulano, tu tá ciente? O que é que te fez trabalhar aqui? Vamos começar? Então, desde o onboard, né, desde a entrada do colaborador, ele já sabe exatamente onde é que ele vai pisar, né? E aí é bacana que o próprio time já vai repassando aquilo para quem está chegando. Olha, tu vai chegar, é isso aqui que tu vai encontrar, né? Uma empresa, a gente cultiva um clima de produtividade muito alto, porém, de um clima organizacional muito bom. Por quê? Eu não acredito, inclusive na nossa reunião, a última que a gente teve, né? Eu não acredito que, eu estou dando sangue. É um tipo de expressão que eu não concordo, eu não gosto. Acho que quando você está sangrando significa perda da vida. Dá um peso, né? Dá um peso. Não, acho que o sangue tem que estar circulando. Então, assim, tô dando, então você está fazendo algo errado. Você não está produzindo.
Porque como se estivesse depositando muito esforço e não tivesse tendo resultado, né? Exatamente. Então, a gente já alinha. Então, o que eu tenho feito para preservar a cultura da Solutec, né? Que é uma empresa de cultura muito forte. A gente tem um programa que foi desenvolvido por mim, que é o Ebulição, né? O Ebulição é esse programa de performance interna que a gente chama. Então, a gente está sempre fervendo. E a gente simplesmente comunica. Se você quer implantar cultura, você tem que ser um bom comunicador. Tem que dar o feedback semanal. Reúne o time. Tu acertou. Na hora que tu respondeu aquilo para o cliente, tu está enaltecendo o valor transparência. Na hora que o cliente te perguntou e tu respondeu de prontidão, tu está evidenciando a agilidade. Na hora que você chega para o cliente, explica para ele quais são as próximas etapas do processo, você está sendo profissional, né? Então, quando eu dou uma causa difícil para você, naquele dia que você fez aquilo, você disse para mim, Mayra, eu nunca peguei uma empresa nesse ramo. Eu digo, pois é, eu também não. E o cliente sabe, viu? Quando é um ramo novo, a gente diz, olha, no teu caso é totalmente inovador, mas assim, em termos de regularização, fica tranquilo que se tiver alguém para resolver, se tiver alguém para resolver, essa é a minha segurança. Posso não ter pego ainda, mas se tiver alguém, uma empresa para resolver, essa empresa se chama Solutec. Então, falou em regularização, falou em Solutec. Então, é muito transparente. Mas eu nunca peguei. Você está com frio na barriga, mas você vai para cima. Tá aqui, ó. As fontes são essa, eu jogo. Que é aquela história da autonomia, se vira. Você agora vai resolver. Então, aí estuda e tal, dá show quando dá fé, é parabenizado pela vigilância, é parabenizado pelo cliente, entendeu? Então, o Ebulição, ele é isso, ele é um game. Ele é um game interno que a gente vai e compartilha conhecimento. Como eu digo, o conhecimento é a nossa maior moeda de troca dentro dessa empresa. Aqui também. Eu não abro mão, né? Então, ontem meu time estava lá a minha gestora estava comigo lá no Cenários do Varejo, né? À tarde, de manhã não, porque ela teve que fazer uns pontos com os clientes. E à tarde estava comigo. À noite, ela e a minha profissional também, engenheira, estavam num evento de gestão. Quer dizer, de manhã, tarde e noite, buscando conhecimento, né? Por conta própria, não que eu diga, eu tenho que fazer isso. Hoje a minha gerente, ela é uma líder também da PMI, né? Que é algo na fase de gestão, e ela está em levar outras pessoas. Então, para mim, o conhecimento, a busca, né, tem que ser algo que deve acontecer. E é como eu digo, eu não tenho nada a ver para onde elas iam ontem à noite, né? E aí elas foram porque quiseram ir, porque sabem que dá importância. Então, a cultura é isso, a gente tem que estar alinhado, entende? E o Ebulição, ele traz isso, porque quando eu pego o meu profissional e ele diz assim, nós vamos treinar hoje sobre ESG na prática, nós vamos trabalhar. Então, vem lá o engenheiro ambiental e capacita o time todinho, porque Mayra, o comercial tem que participar? Tem, que você tem que saber o que você está fazendo, você tem que saber o que você está vendendo, você tem que ter segurança do que você está fazendo. Sim. E eu vou dando bônus. Como é que são esses bônus, né? Então, uma moeda chamada solução, né? Por isso a gente usa aqui já solução, é Solutec, né? E essa moeda, conforme existe um edital na nossa empresa, em que o treinamento vale 4 moedas, você lê um livro e você debate o livro, expressando o que você conhece, o que você aprendeu, você ganha 4 moedas. Então, você fez um blog, alguma coisa assim, você tem 4 moedas, algumas têm 2 moedas. O prêmio de participação, você participou, se fez presente na reunião coletiva, né? Porque às vezes não dá conta de uma agenda e tudo, mas eu lanço a agenda no início do mês. Cada um vai se organizando conforme pode, né? Você participou, teve presença, uma solução. Então, no ano passado, nós tivemos uma premiação, nós fizemos um ranking, né? Dessa gamificação, que foi o primeiro, segundo e terceiro lugar. E aí as meninas ganharam, foram 3 mulheres, né? A gente tem muita mulher lá na Solutec, mas elas ganharam lá um prêmio, uma ganhou R$500, a outra ganhou 300, a outra ganhou 200, e a gente fez esse reconhecimento. E o que a gente está planejando para esse ano é que tanto se tudo der certo, o bônus seja maior e a gente consiga fazer um evento de conclusão mais representativo aí do nosso Ebulição 2024. Eu vou pegar essa ideia, hein? Trabalha, essa é uma ideia bacana. Eu implemento essa questão do clube do livro, né? Toda semana alguém da equipe, por exemplo, o nosso clube do livro é a Bíblia de Vendas do momento. Aí uma pessoa lê um capítulo e explica, dá um treinamento. Né? O Carlitos aqui que está assistindo deu um show, escreveu aqui os tópicos assistindo não, tá produzindo aqui, né?
colocou os tópicos no quadro e tudo mais, eu vou transformar isso em moeda. Eu Pronto, gostei. é isso. Aí é bacana, gera aquele engajamento, aquela brincadeira, né? Muito Aquela bom. competição, mas é uma competição saudável. Quando a gente à medida do possível, porque não dá para trazer leveza em tudo, né? Sempre Sim. tem uns BOs, mas trazer leveza, né? Ontem eu cheguei aqui, o funcionário pediu demissão essa semana do comercial. Aí era um funcionário que não estava se encaixando, né? Estava muito claro que não estava alinhado com a cultura. Nossa cultura é muito forte também, muito forte. E uma empresa que tem uma cultura forte tem esse desafio, né? Nem todo mundo se adequa. É bom que aconteça, porque faz parte, né? Uma empresa não se encaixa em qualquer lugar, né? É muito fácil entrar numa empresa, ficar numa empresa ali, só mais uma que tem uma cultura fraca. Mas quando a cultura é forte, ou você se adapta rapidamente ou você não fica, né? E aí eu tinha tudo para estar chateada, porque querendo impacto no atendimento e tudo mais. Cheguei aqui ontem, gente, que energia boa. Chego aqui, eu coloco aqui, que energia boa. Parece que entra eu fico turbinada, né? O pessoal até acha estranho quando eu não fico turbinada. E assim, é muito legal você trazer essa leveza, né? Por mais que tenha muita demanda, empresa que trabalha com serviços, né? É muita demanda. Se não tiver organização, comunicação clara, gera uma bola de neve, enfim. Então, passar essa tranquilidade para o time, autonomia, isso é muito bacana, muito legal mesmo. E para fechar, Mayra, o que é que o esporte e a profissão mãe traz para você, né, de aprendizados que você leva para o empreendedorismo? Olha, você falou tudo, porque na realidade o esporte ele é o espelho, sabe? Então, assim, quando eu tô lá na minha canoagem, que eu vejo lá, eu digo, cara, isso não está sincronizado, a gente não está entrando junto. Eu começo a perceber a diferença quando eu tô aqui com a minha pá na água, que eu faço um movimento, assim, que a gente chama de sincronia. Quando a gente tá com isso, a fluidez é outra. Eu fico pensando, lá na nossa empresa, se a gente entrar junto, se a gente fizer juntos, todo mundo na mesma vibe, na mesma sintonia, isso aqui, aí eu já levo aquele insight para lá. Se eu tô no step, que é uma das minhas modalidades que eu também adoro, aí eu digo, cara, que coreografia é essa? Que negócio é esse? A minha perna vai já dar um nó aqui, mas aí eu consigo superar aquele desafio, eu digo, cara, eu consegui fazer isso, eu não tô acreditando. Então isso é um combustível, né? Confiança. A confiança, aí vai lá pro CrossFit também, que eu gosto de arriscar por lá, que eu vou, eu nunca subi na corda, mas eu vou subir na corda. Rapaz, eu consigo fazer isso aqui. Então a gente vai levando, né, naturalmente, assim, cada esporte, eu sou uma pessoa meio multi nessa parte também, né, do esporte, eu vou sempre espelhando para o empreendedorismo, se eu fizer assim. E aí o que é muito bacana, a gente está abrindo agora um curso com uma grande atleta, né, então uma líder aí da minha equipe, as Kailanes, lá da Ceará Super Clube, e eu vou levar essa atleta, que é nossa líder e tal, para a gente fazer um treinamento de canoagem, entendeu? Então a gente vai fazer para justamente falar sobre o trabalho em equipe, falar os segredos dos campeões, como é que se vence um campeonato, como é que se vence uma jornada. Uma experiência super bacana que a gente teve foi justamente o campeonato do ano passado, né? E a gente tinha uma equipe muito bacana que estava no mesmo nível da gente, né? E aí foi uma briga gostosa dentro do mar, porque realmente elas estavam avançando. Por um certo momento nós fomos ultrapassados. E quando você é ultrapassado, qualquer milímetro de distância já faz total diferença, tanto no seu psicológico, você pensa assim, eu não consigo mais, pronto, agora elas ganharam. Então, em nenhum momento eu permitia que isso acontecesse, né? Eu acho que quem está no jogo, quem está no esporte, quem está no empreendedorismo, precisa entender que sempre se joga para ganhar. Você pode não ganhar, mas a sua cabeça tem que estar preparada para a vitória. Então, eu não entregava os pontos. Então, eu lembro que eu estava de contravoga, a segunda posição na canoa, e eu dizia assim, fulana, escuta a torcida na praia, toda gritando, mesmo sendo distante, todo mundo dizendo, caramba, bora, pô, assim, um negócio incrível a energia da torcida. Ouve a torcida, lembra da Juju, eu dizia que a filha dela, lembra da Juju, a Juju quer medalha, a Juju que é filha da minha avó, ela é campeã também de karatê, a menina se garante pra caramba. Eu digo, lembra da Juju, a menina tá esperando a medalha, bora, Celina, bora. Então a gente, assim, essa garra, sabe? E naturalmente a gente venceu.
Então, nós fomos ultrapassadas, elas estavam com prioridades e não dava. Quando eu pensava assim, cara, eu não cheguei até aqui para ganhar prata. Ninguém quer ser prata. A gente quer ser ouro, né? E eu não investi, eu não deixei de estar com meu filho, com meu marido e tal, treinando pra caramba pra ganhar prata. Então, foi algo que, assim, isso é bacana, que é o espírito também do empreendedor. Mentalidade vencedora, né? Mentalidade vencedora. E aí meus filhos, né, são hoje minhas grandes inspirações. Hoje mesmo eu fui conversando com ele, eu dizendo, filho, eu te admiro por isso, por aquilo, por você ser um cara sensível, um cara genial, um cara esforçado. Mariana, eu te admiro por isso, você ser um comunicador, você ser um agregador, você ser gentil, você pensar no coletivo. Então, assim, eles são, assim, como eu digo, né, filhos, olha, se eu pudesse escolher, se Deus dissesse assim, escolha qualquer pessoa para ser seus filhos, eu diria Mariana e Levi, né? E a maternidade é isso, né? A maternidade é esse desafio, essa dinâmica, é olhar para eles e, rapaz, eu tenho que fazer esse cara grande, é treiná-lo. Eu acredito muito no empreendedorismo desde criança. Me fiz, Mayra, vai ser necessariamente um sucessor? Empreendedor, eu não sei. Mas uma coisa eu treino meus filhos hoje, para que eles sejam uns exímios comunicadores. Eu acredito que a criança, o profissional que se comunica muito bem, ele tem chances maiores. E nem quero saber se a Mariana vai ser isso, se vai ser um empresário, se vai ser uma farmacêutica, se vai ser uma dentista, enfim, eu não quero saber, porque eu sei que da maneira como eu estou educando, né, e claro, com a ajuda de Deus, que eu sempre gosto de colocar, eles vão ser muito bons no que vão fazer. E eu não tenho ansiedade em relação a isso. Muito bom. E a liderança tem que começar em casa, né? Isso. Muito massa. Mayra, para fechar de verdade, você recebeu aí uma camisa, né, com a fórmula do sucesso. A fórmula manipulada pela B Consultoria Farmacêutica. Eu já estava doida para usar a camisa, mas não deu tempo de trocar a camisa antes. Mas se você fosse desenvolver a fórmula do empreendedorismo, quais os ingredientes você colocaria? Pronto. Então, assim, tem 4 etapas que eu tenho pensado muito nisso, né? Primeiro você, se você quer, você precisa abrir mão de coisas. Você vai abrir mão da sua zona de conforto. Você vai abrir mão, você vai se machucar, você está disposto a isso? O cara vai analisar. Existe um cenário de mais segurança e o de mais frio na barriga que você vai poder se machucar. Então, porém, isso vai te dar alguns resultados futuros. Primeiro, fez a análise, eu quero, né? Quer que eu acredito, que inclusive você está num livro de growth, né? E eu estou ruminando e estou feliz porque, sem querer, eu não conhecia ainda, eu estou seguindo esse passo a passo, né? Que seria, primeiro, pessoas. Você precisa ter uma comunicação clara com o seu time, você precisa alinhar com as pessoas, você tem que ter pelo menos alguém. Eu não acho que, assim, você pode começar sozinha, mas a sua mente tem que estar em multiplicação, porque sozinha você não vai. Você tem que pensar em parcerias e tal, e tudo isso gira essa esfera chamada pessoas. Na hora que tu alinha o time, tu vai para um próximo passo, que são o quê? Processos. Então, como é que eu consigo, empresa tradicional, eu consigo ganhar escala? Eu consigo crescer, eu consigo multiplicar, trabalhar, eu venho para a parte de processos. Então, se eu tenho processos mais bem definidos, se eu tenho fluxos ok, eu consigo orquestrar melhor essas pessoas a produzirem mais e melhor, que é uma das minhas bandeiras, mais e melhor. Sempre é possível fazer mais e melhor. Então, processos ok, também pessoas, vem processos e vem em seguida tecnologia. Então, tecnologia é algo que não faz sentido para mim. Eu estou começando agora, eu estou na tecnologia, meu amigo, você não tem nem gente para executar, você nem sabe quais são os processos da sua empresa. Então, a tecnologia ela entra como um terceiro pilar, que é a etapa que a Solutec tem trabalhado agora, né, com o desenvolvimento de algumas plataformas. Então, até o final do ano a gente acredita já ter um piloto aí bacana. Tecnologia. E com a tecnologia vem o 4º passo, que é a escala. Então, assim, quando eu tenho pessoas, processos, tecnologia, a escala, que é essa pulverização, esse crescimento exponencial, ele vem como uma consequência. Então, se eu pudesse passar isso, né, essa fórmula, eu colocaria pessoas, processos, tecnologia e escala. 25% cada. 25% cada. Uau, muito bom. Mayra, uau, que bate-papo incrível. Eu que agradeço. Tenho certeza que você teve vários insights por aqui. E, gente, eu não esperava menos que isso, porque, como eu falei, a Mayra foi uma das grandes influenciadoras para eu estar aqui hoje, né? Diretora da B Consultoria Farmacêutica, né? Com o propósito de te ajudar
no desenvolvimento de carreira, de empresa, de farmácia, de indústria. E é muito importante que você se inscreva aqui no canal, se inscreve aqui, deixe o teu like se você gostou desse podcast incrível, comenta aqui o que é que você quer de tema, tá? Seu comentário, teu engajamento vai ser muito importante para a gente continuar aqui com essas conversas inspiradoras, né? E é isso, Mayra, muito obrigada de coração. Espero ter você daqui a um tempinho já com novas histórias, inspirando ainda mais. Continue que sua jornada tá incrível, né? E é isso. Alana, muito obrigada. Você é uma inspiração também, né? Sempre ousada no digital, quando ninguém falava disso e você já estava lá na vanguarda. Então, você também é essa inspiração. Parabéns pelo aquilo que você construiu, né, que realmente nos orgulha. E aí, mais uma vez, gratidão aqui à nossa audiência. Espero que a gente tenha conseguido contribuir minimamente com você. Te vejo no nosso próximo ABcast. Até lá!